Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Amaral, sou advogado, sou conselheiro seccional da OAB aqui de Goiás, presidente pela segunda gestão seguida da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da Casa da OAB, faço parte do Conselho Jurídico da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, diretor jurídico do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Goiânia e da região metropolitana, né? Faz ali o link entre a gestão municipal, né? Ou a gestão pública com a iniciativa privada, enfim, e visa o crescimento organizado das cidades. Enfim, né, são alguns das cadeiras que a gente ocupa. Sou membro do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e o coordenador lá no IBRADIM do WebMob, né, que é um programa parecido com esse da ADIT, que são os webinários que acontecem todo mês, onde conversa-se com os especialistas, desculpem, para falar sobre algum assunto, alguma especialidade dentro do direito imobiliário. Estou acompanhando aqui alguns comentários e vou conversando com vocês, interagindo com vocês. Queria inicialmente também agradecer a equipe da ADIT pelo convite. Para mim é uma honra poder falar para o Brasil inteiro via ADIT, né? Eu já estive participando dos painéis como painelista no ADIT Share, no ADIT Júris, no próprio Complan, em algumas oportunidades, mas é a primeira vez que eu realizo esse webinar da ADIT. E é uma experiência diferente, porque por mais que pareça que a gente está fechado, sozinho aqui, igual estou na sala do meu escritório, mas é uma interatividade louca, né? Porque a gente deve ter aí quase 200, eu não tenho esse número aí exatamente agora, de inscrições realizadas que estão acompanhando no Brasil todo esse tema que é tão pujante, que é tão importante para o mercado imobiliário, né? Um tema que o mercado ansiava, né? Que é exatamente a regulamentação dos distratos. Eu coloco entre aspas distratos, porque nós do mundo jurídico sabemos que a expressão distrato é realizada incorretamente, quando na verdade a gente está falando de um gênero que é a rescisão contratual, e se eu for até aprofundar mais, eu estaria falando sobre resolução contratual. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, Adit, muito obrigado. Caio Calfá, presidente, tem aqui a minha cooperação sempre que precisar. Sou um soldado a servir essa associação que é tão importante para o mercado imobiliário. Tiago, muito obrigado pela ajuda no operacional. Eu sou um pouco bicho do mato aqui com essas questões tecnológicas e você me ajudou muito. Martim, muito obrigado. Catarina, muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que vocês precisarem, tanto aqui em Goiânia como em qualquer lugar do Brasil, eu e a equipe Dias e Amaral, advogados, que é o escritório que eu sou sócio, estaremos disponíveis. Pois bem, pessoal, sobre perguntas, estou vendo ali que algumas pessoas estão colocando. Sobre as perguntas é o seguinte, vocês podem fazer as perguntas e a equipe administrativa vai separar todas as perguntas para que, ao final, a gente possa responder todas elas. Fechado? Pois bem, aplicabilidade da Lei 13.786, Lei dos Distratos para Loteamentos. Só um minutinho, a Cleta está aqui comigo, está me apoiando aqui nesse evento, a Cleta é aqui do meu escritório. Se depois puder pegar um copo d'água para mim, tá? Só porque a gente vai falando muito e... Pois bem, pessoal, aplicabilidade da Lei 13.786, Lei dos Distratos, né, para loteamentos. Não tem como eu falar da Lei 13.786 e ir direto para os loteamentos. Eu preciso passar um pouquinho pela incorporação para que a gente entenda a dimensão dessa lei.
E neste ponto eu fico até confortável, eu atuo muito com imobiliárias, incorporadoras, loteadoras, e fico muito confortável com isso lá das loteadoras, para dizer que todas as mudanças desta lei ainda não impactaram da forma como eu imaginava que ia impactar o mundo jurídico. Vejam vocês que a maioria das decisões em absoluto que já existem sobre o tema são tratando a incorporação imobiliária, com base na 4591 de 64, né? Com as alterações que a 13786 trouxeram para a 4591, e não para as alterações que a 13786 trouxe para a 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo. Se vocês pesquisarem no Google ou buscarem artigos em sites de relevância tais como Migalhas, como Conjur, vocês vão ver artigos escritos pelas maiores autoridades sobre o tema direito imobiliário no Brasil, mas com o foco na incorporação e não com um foco específico para loteamento. Foi até por isso que a DIT me provocou para que a gente pudesse falar do foco nos loteamentos. E é o que eu vou fazer. Eu vou falar sobre isso. A gente tem uma linha do tempo no mercado imobiliário, pessoal, que é muito interessante, que é o seguinte: se a gente analisar os últimos 10 anos, eu não vou mais além do que isso, não. Eu não vou além do que isso, não. Porque eu poderia buscar isso aí desde a quebra da construtora Incol, por exemplo, que era uma construtora sediada em Goiânia e que foi considerada a maior da América Latina. Deixou, por exemplo, um passivo quando quebrou, né, quando entrou em falência, com 4.000 funcionários e 170 obras paralisadas concomitantemente. Isso aconteceu no ano de 99, no final da década de 90. Mas não, vamos buscar somente os últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, se a gente analisar 2009 a 2019, eu tenho uma situação onde o mercado imobiliário faz o seguinte: ele vai e depois cai. Estou vendo aí que algumas pessoas estão, só vou fazer um parênteses, reclamando um pouquinho do som. Talvez se eu falar mais lentamente, mais devagar, isso possa ajudar. E se não ajudar, eu vou pedir para que desconecte e conecte novamente, porque às vezes pode ser uma dificuldade com a internet local, entendeu? Eu digo local onde vocês estão, porque como eu estou tendo aqui a mensuração de várias pessoas falando que estão ok, vejo que para algumas pessoas não está tão legal e para outras pessoas está legal. Vou aproximar o computador um pouquinho mais próximo de mim e vou tentar falar um pouquinho mais devagar para que a gente tenha esse desenvolvimento e seja aproveitado por todos, certinho? Pois bem, pessoal, voltando aqui, se a gente analisar 2009 a 2019, eu tenho um gráfico onde o mercado imobiliário bate um pico e depois cai muito, se a gente analisar a crise dos últimos anos. Por exemplo, em 2009, 10, 11, inclusive nunca se vendeu tanto como se vendeu em 2011. Eu não estou falando em VGV não, viu, pessoal? Valor Geral de Vendas. Eu estou falando em número de unidades mesmo. Porque se eu analisar a VGV, claro que a gente tem recordes históricos dos últimos anos maiores do que 2011, até porque a tendência foi um aumento do valor do metro quadrado. Mas se a gente analisar 2011, foi praticamente o pico deste boom imobiliário que a gente viveu ali por volta de 2009, 10 e 11. Nessa época não se falava de rescisão contratual, não se falava de distrato, até porque tinha até aquela regra, entre aspas, né, dos corretores de dizerem: compra, adquira esse imóvel que você vai ter uma rentabilidade aí de pelo menos 30%, como se o mercado imobiliário fosse investimento. A gente sabe que não é. Investimentos são bancos, são fundos, podem até ser fundos imobiliários, mas não a aquisição do imóvel em si. Ele pode se tornar um investimento conforme se variar aí essa valorização, mas a aquisição não pode se dar com esse pensamento específico de investimento e valorização, porque nem sempre isso vai acontecer. Nos anos de 2009, 10, 11 até 12 aconteceu
e muitas pessoas adquiriram imóveis para investir. É até a problemática que a gente tem, né? Aquela discussão que o STJ já vem travando muito, diferenciação entre o consumidor e o investidor de imóveis. Será que o investidor tem que ter a mesma proteção jurídica e eu dou para o consumidor com base no CDC, né, princípio da proteção consumerista, nessa relação? Tem muita gente que pensa que não, a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso posteriormente. Então, pessoal, nessa linha do tempo, nós tivemos um boom imobiliário onde não se falava de rescisão contratual e depois, com a crise, final de 2013, 14, 15, 16, nunca se atingiu um número tão grande de rescisões contratuais de extratos como em 2016, tá? Dados do Secov São Paulo, novembro de 2016, 44% de média no Brasil dos imóveis adquiridos eram rescindidos, né? As pessoas buscavam o cancelamento daquela compra via distrato ou via resolução contratual. Isso era impraticável para o empreendedor, porque se a gente imaginar, só para comparar, tá, pessoal, e a gente instituir a ideia, um edifício com 100 unidades, 44% são 44 unidades deste mesmo edifício. Ou seja, 66 vão estar pagando em dia, 56 vão estar pagando em dia, 44 não. E quem vai pagar o pato no fim das contas, quem vai pagar esse preço, vão ser esses 56 que estão pagando em dia. Já que essa empresa, com 44% de rescisões contratuais e com devolução de uma vez só, como assim prevê a súmula 543 do STJ, vai ter uma dificuldade tremenda de conseguir concluir essa obra dentro do prazo estabelecido. Ou seja, o número alto de rescisões contratuais prejudicam o próprio consumidor, prejudicam aquele bom consumidor que está pagando em dia. Então, nós tivemos essa evolução. Para vocês terem uma ideia, nessa época, 2010, 11, o que começou a se discutir muito não era nem rescisão contratual, que foi um outro gargalo do mercado imobiliário já pacificado pelo próprio STJ em sede de recurso repetitivo. O que se discutiu demais, pessoal, foi a possibilidade de devolução das taxas pagas via comissão de corretagem, né? O consumidor tinha aquela ideia de que ele chegou a um loteamento, chegou a um estande de venda e ele não precisava do corretor de imóveis. Então, quando ele analisava mais ou menos 5%, né? Depende aí de cada localidade, de 4% a 6%, como uma média de 5% de comissão de corretagem sobre o valor total do imóvel, ele buscava essa restituição. Muitas vezes com pedido de restituição em dobro, né? Por alegar que havia ali uma repetição de indébito. A gente sabe que o pagamento ilegal, irregular, gera uma devolução em dobro daquilo que foi pago indevidamente. Então, se buscava essa situação, cumulado muitas vezes com um dano moral. Era alegado pelo consumidor que a empresa ficou com o dinheiro de forma indevida, já que não seria devida àquela comissão de corretagem, por vários meses ou até anos, e isso gerou um impacto para esse consumidor. Em novembro de 2016, o STJ pacificou a matéria e entendeu que, ok, é válido a cobrança de comissão de corretagem do cliente comprador. Não há problema em relação a isso. O que deve haver no contrato de intermediação, na carta proposta e até na promessa ou compromisso de compra e venda é o dever de informação, o dever de publicidade. O consumidor tem que saber que está pagando aquela taxa de corretagem. Esse gargalo foi superado. Mas aí, essa decisão se deu em 2016. A gente já vivia a problemática das rescisões contratuais, dos distratos, que foi uma problemática que veio a partir de 2014, né? Batendo aí seus recordes em relação ao percentual médio no Brasil em 2016, dados, conforme eu já disse, do Secov São Paulo de novembro de 2016, 44% de rescisão média no Brasil. Mas essa média de 39%, 40% se perdurou em 2014, 15, 16 e até 17. A gente está numa retomada lenta do mercado, com vários novos lançamentos sendo realizados, e após a Lei 13.786, a gente conseguiu diminuir um pouco esse percentual. Pessoal, a Lei 13.786 era necessária?
Os juristas, de forma geral, e eu compartilho deste entendimento, entendem que não. A gente tem a 4591 para incorporação, a gente tem a 6766 para loteamento, a gente tem uma jurisprudência, a gente tem súmulas específicas, por exemplo, a 543 que poderiam ser aplicadas às matérias, e a gente tem também o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, esse conglomerado de legislações, de fontes do direito, que, se tivessem sido aplicados da maneira correta, não seria necessário a Lei 13.786. Se esperou muito por essa legislação. Quando o governo Temer assumiu o governo brasileiro, foi prometido, né? A gente que participa lá na CEBIC do Conjura, participamos de várias discussões sobre a possibilidade de uma MP, de uma medida provisória para regulamentar a questão das rescisões contratuais, como o próprio nome já diz, né, uma medida provisória que durasse aí por um tempo mínimo de 5 anos. A ideia é que isso fosse implementado em 2017 e não veio. Com o passar do tempo, né, via iniciativa do deputado Celso Russomano de São Paulo, houve projeto de lei aprovado na Câmara, caiu na Comissão de Economia, me fugiu o nome agora, pessoal, o CAI, né? Comissão Econômica da Câmara, enfim, tem um nome específico, caiu o projeto de lei lá, foi vamos dizer assim, ressuscitado pelo senador Aldo Rebelo, que buscou ali, pediu vistas do processo e apresentou algumas emendas ao projeto, e depois a gente sabe o restante da história, né? Como dizem por aí, o restante é história, onde passou novamente pela Comissão Econômica do Senado, passou pelo plenário do Senado, voltou para a Câmara, foi aprovado dentro da gestão do Rodrigo Maia em 2018, e no início de dezembro de 2018, e no final do ano, o ex-presidente Temer sancionou a legislação 13.786, que altera significativamente, principalmente nesses pontos tão sensíveis que a gente sofria, a lei de incorporação e a lei de loteamento, de parcelamento do solo, que são principalmente nos pontos em relação ao prazo de devolução, no caso de uma rescisão contratual, e também em relação ao percentual mínimo a ser cobrado. Claro que ela impacta em vários outros pontos, que a gente vai comentar um por um. Fechado, pessoal? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, eu vou recebendo os recados. Beleza, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês. Vamos seguindo aqui, ver se todo mundo recebeu, tá acompanhando aí a passagem dos slides para a gente comentar. Contratos imobiliários de adesão ou não? Eu, particularmente, pessoal, Diego Amaral, entendo que não são contratos de adesão. O pouco que eu construí na minha vida ao longo dos anos, trabalhando no mercado imobiliário, desde a quebra da construtora Incol que eu comentei hoje, e passando aí por incorporadoras, por escritórios jurídicos, até ter meu próprio escritório, foi sempre dentro do mercado imobiliário. Então, por entender um pouquinho deste mercado, todos os meus investimentos se dão dentro do mercado imobiliário. E eu posso afirmar para vocês que todas as vezes que foi necessário que eu realizasse alguma discussão sobre um instrumento contratual de um imóvel que eu estava adquirindo, foi possível o entendimento jurídico daquela outra parte para que a gente alterasse esse instrumento. Ah, Diego, mas você consegue isso porque você é advogado da área, você sabe as pegadinhas, você sabe como vêm os contratos. Tudo bem, pessoal, mas é aí que eu entro com o seguinte comentário. Um imóvel é muito importante para ser adquirido, talvez o bem mais importante de uma família. Não sei se vocês sabem, mas a maioria da população brasileira adquire um único imóvel na sua vida toda. E mesmo adquirindo um único imóvel na sua vida toda, talvez não busque o cuidado necessário para a sua aquisição. É aí que nós, advogados, todos os advogados que estão me acompanhando, entram na situação. A gente tem que ser consultado, a gente tem que participar da negociação. Quantas vezes eu, defendendo loteadoras e incorporadoras, recebi advogados no meu escritório para discutir uma minuta contratual. Por conta de todos esses fatores e também da concorrência livre do mercado, eu tenho em bairros como São Paulo, por exemplo, Jardins, uma série de lançamentos
de diversas incorporadoras diferentes. Eu tenho, por exemplo, loteamentos aqui próximo a Goiânia, cidade bem próxima a Goiânia, que é chamada Senador Canedo, onde eu tenho uma série de loteamentos sendo lançados por uma diversidade muito grande de empreendedores. Eu tenho uma livre concorrência do mercado, eu consigo discutir isso. Então, no meu entendimento, contratos imobiliários não seriam considerados contratos de adesão. Eu sigo muito mais a linha civilista do impacto da realização de um negócio civil entre as partes, com uma proteção, sim, significativa, mas não uma proteção como quer fazer ser imposta o Código de Defesa do Consumidor. Mas esse, pessoal, é o meu entendimento, o meu entendimento, Diego. A gente tem que ter na cabeça que o Poder Judiciário entende, sim, como um contrato de adesão. Então, conforme eu muitas vezes brinco, né, apaguem tudo que eu falei e coloquem na cabeça. Não, contrato imobiliário é um contrato de adesão. Brincadeiras à parte, né, eu só queria fazer esse comentário para a gente ter a ideia macro do negócio. Não, muitas vezes, se a gente bater nessa tecla e colocar isso em nossas defesas, em nossos recursos, de repente, lá na frente, o Poder Judiciário pode alterar o seu entendimento. Quantas vezes o Poder Judiciário deu um passo atrás para amanhã dar dois à frente? Quantos de vocês não se lembram, há 10, há 15 anos, como era comum ações revisionais de automóveis, de carros? Hoje em dia, a gente não vê mais muito esse tipo de ação, até porque perdeu muita força em relação ao seu entendimento no Poder Judiciário. De repente, o Poder Judiciário amanhã pode entender que os contratos imobiliários não são contratos de adesão. Tese essa eu compartilho. Porém, hoje o entendimento é de que é um contrato de adesão, beleza? Para falar de rescisão contratual, eu tenho que falar das extinções dos contratos. A extinção pode ser considerada extinção normal, né? Essa não nos interessa, que é quando há o cumprimento dos contratos. Pelo contrário, interessa muito aos empreendedores e esse é o sonho de consumo de todo mundo, ou seja, que os contratos sejam realizados e cumpridos em sua integralidade, tanto por parte do empreendedor quanto por parte do consumidor. Mas, do ponto de vista do mundo jurídico, isso não é interessante para a gente. A gente precisa falar da extinção anormal dos instrumentos contratuais. E é aí que eu tenho, basicamente, duas possibilidades. Se a gente analisar como gênero, eu tenho uma possibilidade. Qual que é a possibilidade? Rescisão contratual. Rescisão contratual é gênero, dos quais são gênero, do qual, né? São espécies a resilição e a resolução contratual. Como assim, pessoal? Resilição é quando existe um direito potestativo, ele se formaliza via distrato, é quando há um acordo entre as partes, por isso que eu comento que o termo distratos, tão utilizado pela mídia de forma geral, é um termo incorreto, porque aí eu só estou falando de resilição contratual. E se a gente analisar friamente a questão, quando eu estou falando de distrato, eu não estou falando de um problema jurídico ou judicial, já que houve um acordo entre as partes. E não é o distrato que vai me gerar um processo judicial. Pode até acontecer, e aconteceu muito nessa fase pré-Lei 13786, que é quando o consumidor firmava um distrato com o empreendedor e mesmo assim buscava o cancelamento desse distrato posteriormente, com um impacto no contrato anteriormente firmado. E o Poder Judiciário muitas vezes convalidava essa situação, que é o que eu comento. O Poder Judiciário estava aplicando todas as fontes de direito de forma muito incorreta. Já discuti isso com alguns num seminário da CEBIC mesmo, com o desembargador Werson Rego, né, do Rio de Janeiro, que tem uma visão muito ampla do direito imobiliário e conseguiram entender a extensão realmente dessa situação. A gente não poderia tratar essa questão da forma como o Poder Judiciário estava tratando, que operou, sim, para a gente atingir os números que a gente atingiu em 2016 e em todos os últimos anos. Então, resilição contratual é quando há o distrato, o acordo entre as partes. A resolução contratual, essa sim, que geraram vários processos, que geraram várias discussões jurídicas, várias notificações das empresas, aos empreendedores, é quando há, pelo lado do empreendedor ou pelo lado do consumidor, um descumprimento ou inadimplemento contratual. Inadimplemento contratual é o que acontecia em 90%
das vezes. Muitas vezes o inadimplemento por parte do consumidor. Pode existir o descumprimento contratual? Pode. Quando a empresa, por exemplo, atrasa a obra por mais de 180 dias. Ou seja, ela descumpriu aquele contrato firmado e aí o próprio consumidor pode buscar a resolução daquele instrumento contratual com a devolução integral de tudo que pagou. Mas aqui a gente vai falar do que acontecia até então de forma muito comum, que era exatamente a questão do inadimplemento por parte do consumidor. O inadimplemento, uma vez, duas vezes, três vezes consecutivas ou alternadas, ou uma vez por mais de 90 dias, né, conforme estabelece a própria legislação, a 6766 que a gente está comentando aqui, gerava uma notificação que tinha um intuito de constituir em mora esse devedor. Uma vez constituído em mora e não cumprido sua obrigação, rescindido estava aquele instrumento que muitas vezes era discutido perante o Poder Judiciário. Então, como forma de extinção, a gente tem a rescisão contratual e temos a rescisão contratual como gênero e como espécies resilição e resolução contratual. Pessoal, súmula 543 do STJ, súmula essa de agosto de 2015. Costumo dizer, pessoal, que ela mais confundiu do que ajudou o mercado nesses últimos anos. Por isso que eu digo, e disse agora mesmo, que o mercado teve uma indução por parte do Poder Judiciário. O próprio consumidor, vendo que o Poder Judiciário, de forma praticamente unânime no Brasil, estava regulamentando a questão de rescisão contratual, entre aspas, de extrato, tanto para loteamento quanto para incorporação, com retenção de apenas 10% do que a pessoa pagou e pedindo para que a devolução fosse imediata, isso fez com que o próprio consumidor enxergasse aquela situação como uma situação nova, como uma situação até de investimento. Vejam vocês, o Poder Judiciário confundia incorporação com loteamento. Numa incorporação, eu tenho, por exemplo, a construção, aquele financiamento direto com a construtora até a possibilidade do habite, que se dá em mais ou menos, pessoal, 36 meses para o empreendimento residencial. Um loteamento geralmente é vendido em 180 meses, 15 anos. 15 anos. Tem loteadores aqui na nossa região que hoje estão vendendo em 240 meses, o que vai dar 20 anos de parcelamento direto com aquela instituição. O que acontecia? A pessoa poderia pagar 14 anos, buscar a rescisão contratual, atualizar todo aquele valor que o Poder Judiciário muitas vezes se limitava a pedir para que atualizasse, a empresa descontasse 10% do que foi pago e devolvesse tudo para aquela pessoa, 14 anos de pagamento de uma vez só. Agora, multipliquem isso por 40% de um empreendimento. É óbvio que não vai dar certo, é óbvio que vai prejudicar muito o empreendedor e, consequentemente, aquele bom consumidor, aquele consumidor que está pagando em dias. O que eu quero falar para vocês com a súmula 543? Conforme vocês estão acompanhando aí no desenho, eu costumo dizer que a súmula 543, ela realmente implodiu um mercado que já estava sob risco. Ela foi uma súmula que, devido à sua aplicabilidade incorreta pelo Poder Judiciário, atrapalhou e muito todo o mercado. Eu destaquei em vermelho a parte que eu quero ler com mais cuidado com vocês, perfeito? Antes disso, eu queria fazer 2 comentários conceituais, tá bom? Basicamente, 2 comentários conceituais para que a gente entenda melhor essa interpretação da súmula 543. No mercado imobiliário, pessoal, eu tenho basicamente 3 tipos de contrato. Eu tenho a compra e venda, pura e simples, eu tenho a promessa de compra e venda e eu tenho o compromisso de compra e venda. Promessa e compromisso tem uma linha muito tênue entre eles. Na compra e venda pura e simples, prevista no Código Civil, eu tenho um pagamento à vista com a entrega do imóvel via tradição, via chaves, via a entrega do lote mesmo, né? Que vai se operacionalizar depois com a própria escritura, né? Eu não precisaria nem ter um contrato particular entre as partes, porque a própria escritura já fazia essas vezes, já que o pagamento se dará à vista com a entrega imediata. Eu tenho a própria escritura com o registro desse imóvel em nome do comprador posteriormente.
Mas aqui a gente está para falar de compromisso de compra e venda e de promessa de compra e venda. Na promessa, pessoal, eu tenho, como o próprio nome já diz, os dois são contratos preliminares. São considerados contratos preliminares realizados de forma particular, porque posteriormente, após o pagamento do preço, eu terei a escritura, né, a autorização de escritura por parte do empreendedor para que aquele consumidor possa escriturar o imóvel no seu nome. Mas basicamente a diferença é que na promessa eu tenho uma promessa de entrega de empreendimento, de unidade. Acontece na incorporação, principalmente naquelas aquisições que se dão com a compra na planta, né? Existe ali um terreno onde há uma promessa de construção de 30 unidades e eu vou ser comprador de uma dessas unidades. 30 andares com 100 unidades, vamos colocar um exemplo mais real, e eu serei o comprador. O meu pagamento se dará de maneira parcelada, existe uma promessa do meu pagamento, assim como existe do outro lado uma promessa de entrega da unidade. No compromisso é diferente. Já existe a materialidade do bem. Já existe a materialidade do bem. Eu já consigo ver o lote, eu consigo observar, eu consigo ir até o lote e ver toda a sua dimensão, fazer inclusive a sua medição para verificar se o que está sendo me vendido realmente é o correto. Eu posso ainda não ter a entrega da infraestrutura por parte do loteador, mas o meu lote já existe. E aí eu tenho um compromisso de compra e venda, ou seja, se dará de maneira com pagamento de maneira parcelada, mas já com a existência do bem. Visto isso, entendido o que é distrato, o que é resilição contratual, entendido o que é resolução contratual, entendido a diferença entre promessa e compromisso de compra e venda, eu quero fazer a leitura da súmula 543 com vocês em relação às suas duas primeiras linhas, que só isso já daria pelo menos umas 2 horas de discussão para a gente. Vou passar rápido porque o nosso tempo é curto. Na hipótese de resolução contratual, vejam vocês que em nenhum momento ele está falando de resilição, ou seja, distratos não se aplicaria à súmula 543. Então, todas aquelas pessoas que firmaram um distrato e depois foram discutir esse distrato no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário aplicou a súmula 543, estaria fazendo de forma incorreta, assim como fez em muitas oportunidades. Então, apenas na hipótese de resolução contratual, descumprimento ou inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda, vejam vocês que a súmula poderia deixar isso de forma genérica, do contrato de compra e venda, das espécies do contrato de compra e venda, mas não, ela fala do contrato de promessa de compra e venda, ela não fala de compromisso, ou seja, essa súmula jamais poderia ter sido aplicada aos loteamentos, pessoal. Quanto de vocês, empreendedores, tiveram ações discutindo rescisão contratual, onde o juiz mandou devolver de uma vez, pedindo a retenção de 10%, com base na súmula 543 dentro dos loteamentos? Esse entendimento é coadunado por Merlin Chalub, é coadunado pelo Marcelo Terra e por grandes outros operadores do direito imobiliário. Ou seja, isso aqui não poderia ser aplicado aos loteamentos, porque a própria súmula fala de promessa de compra e venda. Ela não fala de compromisso de compra e venda. E aí continua, submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Vou voltar lá no meu primeiro slide. Ou seja, submetida ao Código de Defesa do Consumidor e para aqueles contratos onde eu não tenho a adesão implementada. Ou seja, e para aqueles instrumentos onde eu tenho, na verdade, um investidor e não um consumidor. Ou seja, mais uma vez, né? Se eu tenho um investidor e não tenho um consumidor, eu não poderia aplicar a súmula 543. Assim como ela não pode ser aplicada num contrato de revenda, por exemplo, onde eu, Diego, estou vendendo um imóvel que eu tenho, na verdade, mas já desocupei, e estou colocando em venda e vou vender para um outro particular. Eu tenho uma relação civil. Eu não posso ter o impacto da súmula 543 nesse meu contrato, já que não há relação de consumo. A própria súmula já diz isso. Para aqueles casos, então, onde claramente eu tenho a figura de um investidor que comprou 4, 5, 6 lotes de um determinado loteamento, ele não poderia ter aplicabilidade da súmula 543 em seu favor, já que essa pessoa não é um consumidor, é um investidor. Diego, como que a gente faz para provar isso? Eu tenho orientado os nossos clientes aqui do escritório, do Dias Amaral, que sempre coloque essa observação na carta proposta. A gente tem que tentar que o próprio consumidor fabrique essa prova
em favor da empresa, para deixar o processo mais transparente com uma boa fé, porque muitas vezes ele depois de buscar a rescisão contratual, não no momento que firma o contrato, ele alega que seria um consumidor, mas na verdade, na hora da compra, ele era um investidor. Por isso eu coloco geralmente na carta proposta nossa a seguinte pergunta: você está comprando para, aí vem os quadradinhos, investir, alugar, construir, morar, porque aí muitas vezes ele mesmo coloca o quadradinho do investir, me mostrando que ele é um investidor naquela relação. Conseguiram entender tanto que a súmula foi aplicada de maneira incorreta nos últimos anos, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Aí eu vou continuar a leitura. Deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa do promitente vendedor construtor. Isso continua na Lei 13.786. Quer dizer, houve atraso de obra, por exemplo, a devolução tem que ser integral. E aí há uma outra falha da súmula, porque ela fala ou parcial, ela não fixou o percentual naquela oportunidade em 2015, quando foi instituída pelo STJ, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. E a gente sabe que 95% das vezes quem deu causa ao desfazimento do negócio nos últimos anos foi o próprio comprador. Beleza, pessoal? Pessoal, alterações da Lei 13.786. Primeiro, em relação à incorporação, eu vou passar muito rápido para a gente adentrar ao loteamento. E eu quero trazer ainda, ao final da nossa fala, algumas novidades que podem ser ainda visualizadas em relação a essa questão. Na incorporação, houve a regulamentação da possibilidade de atraso de 180 dias. Estabeleceu-se que, se houver o atraso por mais de 180 dias, caberá ao comprador a interpretação se ele quererá a resolução do contrato ou continuará com o contrato. Se ele for continuar, se ele quiser a resolução do contrato, ele terá devolvido para ele tudo que pagou, inclusive com a aplicação de multa. Essa previsão de multa não tinha anteriormente, foi implementada pela nova lei, né? Multa em favor do consumidor por conta da resolução contratual por culpa do construtor que atrasou, por exemplo, a entrega da obra. Se ele decidir que ele quer continuar com o imóvel, ele está olhando lá para o imóvel na incorporação, ele sabe que esse imóvel vai sair daqui 1, 2, 3 meses, por mais que já tenha havido atraso por mais de 180 dias, terá ele, em seu favor, a indenização de 1% ao mês sobre o montante pago por ele. Cada mês de atraso, ele terá uma indenização de 1% sobre o valor que ele pagou. A gente poderia comentar muitos detalhes sobre isso, como isso foi votado no Senado Federal, tá? E quais que foram as discussões, porque aqui, só uma observação, fala-se em 1% sobre o montante pago e não sobre o valor do imóvel. Essa discussão deu muito pano para manga no momento de se implementar a legislação. Integralidade da comissão mais 25% de retenção, caso o imóvel, caso essa incorporação não esteja, né, sobre o regime de patrimônio de afetação, fruição de 0,5%, de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. Se tiver afetação, o que vão acontecer em vários casos, tá, pessoal? Já que a maioria das empresas constroem com financiamentos bancários para a construção, e quando o banco fornece esse financiamento, ele exige a instituição do patrimônio de afetação, até porque é uma garantia maior para o banco e para o consumidor. Nestes casos, a retenção vai ser de 50% e o pagamento somente se dará em 30 dias após o habite. Ideia interessante do legislador. Se a ideia dele é proteger o patrimônio, e a ideia de patrimônio de afetação é exatamente essa, né? Dividir o patrimônio da empresa com o patrimônio do empreendimento, eu não posso retirar deste empreendimento durante a sua execução valores a serem devolvidos para o consumidor. Por isso, a ideia de devolução somente 30 dias após o habite, porque eu sei que o empreendimento já foi entregue. Quando não está submetida à afetação, para mim, uma falha da lei, ela fala que a devolução se dará em 180 dias, porém não segue o mesmo raciocínio. Por mais que não esteja submetida à afetação, eu tenho ali uma SPE em quase 100% dos casos. E tendo uma SPE em quase 100% dos casos, eu tenho uma sociedade de propósito específico, com proteção própria àquela sociedade.
Então, se eu estabeleço a devolução em 180 dias, muitas vezes esses 180 dias vão dar dentro do período construtivo, dentro do período de construção daquele empreendimento, mas foi assim que a lei estabeleceu. Previu-se, né, a possibilidade de 7 dias de arrependimento, algo que foi importado do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor fala que para as compras, né, fora do estabelecimento comercial, principalmente aquelas realizadas pelo telefone e pela internet, hoje em dia esse texto do telefone até cai muito por terra, né? Quem não se lembra das famosas TechPix, né? Ligou, chegou e aí vai. Hoje em dia as compras se dão muito pela internet, mas você não teve contato prévio com o produto, você poderá devolvê-lo em até 7 dias. Isso foi importado pelo mercado imobiliário e até bem aceito pelo próprio mercado empresarial imobiliário, que é a ideia de venda sobre forte impacto, sobre forte emoção. Acontecem muito na multipropriedade, no fractional, né? A pessoa adquire ali junto a um clube, muitas vezes está de sunga de banho e está ali fechando um contrato, e quando fecha vem champanhe, vem música alta, aquilo ali às vezes atordoa um pouco a pessoa para fins de leitura do instrumento contratual. Isso também se dá nos lançamentos imobiliários. Essa previsão veio na nova legislação. Eu preciso desenvolver um pouquinho mais por conta do nosso tempo. Caso realmente tenha a ideia de arrependimento em 7 dias, a legislação também trouxe como ela deve ser feita, ou seja, o consumidor deve, via carta registrada, via R, tá, pessoal, informar a empresa do seu pedido de arrependimento. Não é por WhatsApp, não é por e-mail, não é chamando o corretor que realizou a venda e falando para ele o que é que aconteceu. É por AR, é por carta registrada, isso veio previsto em lei, isso veio previsto taxativamente em lei. A lei poderia simplesmente falar mediante comunicação, mas ela trouxe a forma de forma taxativa como deve ser feito. As condições poderão ser diversas, caso sejam estabelecidas por livre acordo entre as partes, via distrato ou mesmo via antes da realização do contrato, estabelecendo algum percentual diferente desse, não se aplica aos casos de alienação fiduciária. Vamos falar de loteamento. Vamos falar um pouquinho de loteamento, porque a ideia veio como macro em relação à Lei 13.786. A ideia é essa, a ideia é macro e a gente precisa ir pincelando, ter o macro para depois a gente conseguir realmente afunilar naquilo que a gente quer. Hoje, a questão dos loteamentos. Se lá na incorporação eu tenho 0,5% de percentual para fruição, e esse 0,5% quase nunca vai ser aplicado, já que o incorporador muitas vezes tem a posse da propriedade para ser transmitida posteriormente ao comprador, né? E ele só transmite quando há realmente o financiamento bancário ou a quitação por outros recursos daquela unidade habitacional ou mesmo comercial. Nos loteamentos são diferentes. A posse geralmente se dá de maneira imediata, com a assinatura do contrato. Inclusive, esse é um questionamento muito grande de várias pessoas, né? A posse se dá com a assinatura do contrato ou ela se dá após a entrega das obras de infraestrutura? Vai depender muito do que prevê o seu contrato. Particularmente, eu entendo que ela se dá com uma assinatura do contrato, já que a posse, mesmo que não seja para fins residenciais, já que essa pessoa ainda não poderia construir, ela já tem a posse daquele empreendimento. Eu tenho alguns lotes em um loteamento próximo aqui em Goiânia, numa cidade que chama Trindade. As obras de infraestrutura ainda não foram entregues. Recentemente eu passei e vi que vários dos meus vizinhos, é um loteamento popular, tá, pessoal? Comprei para investimento, vi que vários dos meus vizinhos cercaram os seus lotes e realizaram plantações, se eu não me engano, de banana, de mandioca, macaxeira, né, para o pessoal do Nordeste, naquela sua área de extensão do lote. O meu questionamento para vocês é o seguinte: a posse está sendo exercida de uma maneira ou de outra em relação àquele imóvel? Está. Não é para fins residenciais, são para outros fins. Isso poderia até ser questionado pela empresa com um pedido de rescisão contratual. Mas se a pessoa está pagando em dia, né, na prática do mercado, isso não acontece. E essa posse já existe. No meu entendimento, a posse se dá com a assinatura do contrato. E vem a legislação e estabelece 0,75% de fruição por mês sobre o valor atualizado do lote. Vejam a parte em amarelo, contado a partir da transmissão da posse até a sua efetiva entrega. Como acontecia antes em relação à fruição? Antes, pessoal, nos loteamentos, acontecia mais ou menos da seguinte maneira.
Ou se cobrava a fruição somente do período que a pessoa ficou inadimplente, vamos supor que a pessoa tenha pago 120 meses, 10 anos, de forma correta. Ela atrasou o seu pagamento no 13º, no 11º ano, né? No ano 11 do seu contrato. E ali ela foi constituída em mora, ela já tinha uma construção mínima, ganhou-se a ação, depois se buscou a rescisão contratual, até se conseguir, depois se buscou a reintegração de posse, até se conseguir essa reintegração de posse foi um prazo de 1 ano. Neste momento, na hora da devolução do que foi pago pela pessoa, se cobrava geralmente 1% ou 0,5% do valor do contrato, mas somente daqueles 12 meses, ou seja, só do período de inadimplência. Outros contratos aplicava-se essa regra de maneira diferente. Ela estabelecia que a fruição só poderia ser cobrada se houvesse construção naquele empreendimento. O que muitas vezes era, se a gente pensar em loteamentos menores, né, loteamentos populares e de média renda, era muito difícil de se verificar essa situação, porque essas construções muitas vezes se dão de maneira irregular. Elas se dão sem projeto aprovado na prefeitura, sem a RT de responsável, e em fim de semana se sobe paredes, né? Um pedreiro, um mestre de obra consegue subir essas paredes. E se eu estabelecesse que a fruição só se daria no momento da construção, muitas vezes eu não conseguia mensurar qual que foi o período exatamente que houve a construção, já que ela foi realizada de forma irregular. Então, se uma construção aconteceu hoje, daqui 2 anos eu buscava uma rescisão contratual, eu não sabia se ela aconteceu nos últimos 2 anos, ou só foi no último ano, ou se tem mais de 5 anos. Veio a lei e mudou tudo. E a gente consegue entender isso. Ela estabeleceu que a fruição se dará desde a posse até a efetiva entrega do imóvel, independente de adimplemento ou inadimplemento contratual. Interessante, pessoal, a visão da lei, porque o que ela quer dizer na entrelinha, né, no pano de fundo? Ela quer dizer que ela não está preocupada com adimplemento ou inadimplemento. Há ali, por parte do consumidor, uma compra que se dá de maneira parcelada. E se é uma compra de maneira parcelada, se houve aquela rescisão contratual, se o próprio consumidor decidiu que não quer mais continuar com aquele contrato, ele deve pagar toda aquela locação do imóvel, fruição muitas vezes faz às vezes de locação, chega até a ser quase que um sinônimo em relação ao termo, se a gente jogar na jurisprudência fruição e locação, vocês vão ver o tanto de julgados que esses termos vão aparecer juntos, de todo o período que essa pessoa utilizou o imóvel. Por isso que se coloca independente dela ter construído ou não, porque ela tinha ali o imóvel à disposição dela, a posse já tinha sido transmitida. E aí, pessoal, eu tenho 0,75% de percentual em cima do valor atualizado do contrato. Quando eu falo valor atualizado, eu não estou falando de uma nova avaliação do imóvel. Eu estou falando do preço do imóvel na data que ele foi adquirido, atualizado pelo índice estabelecido no próprio contrato, porque aí eu vou achar o preço de hoje. Pois bem, pessoal, e aí eu tenho um impacto muito grande nos loteamentos. Eu já fiz essa conta, vou facilitar, tá, pessoal? Se uma pessoa pagou um imóvel aí, vamos supor que ela tenha pago 100 mil reais, é o valor atualizado do lote, tá? Ela pagou um pouquinho menos, desculpe, é o valor de venda do lote. Vamos supor que ela adquiriu esse imóvel e ele atualizado vale 100 mil reais, para facilitar a nossa conta. Ela tenha pago mais ou menos 30 não, se ela em 15 anos, 180 meses, vou fazer uma conta mais rápida, ela tenha pago 60 mil reais desse lote. Se eu jogar 0,75% ao mês nos últimos 10 anos, 120 meses, são 750 reais por mês que eu devo descontar de fruição. Se eu fizer essa conta vezes 120, pessoal, vocês vão ver que vai dar aí em torno de 90 mil reais. Se essa pessoa me pagou 60 mil reais, ela já sai me devendo 30 mil reais somente da fruição. A lei não estabelece isso. Isso ainda não foi tão observado pelos artigos jurídicos, né? Porque muitas vezes as pessoas questionam o impacto da lei em relação à incorporação, mas não questionam em relação ao loteamento. Eu, particularmente, concordo com a legislação.
mas sei que ela poderá gerar ainda muitas discussões quando o consumidor, principalmente o consumidor de lotes, conseguir enxergar todas essas perdas que ele pode ter se ele realmente não cumprir com o contrato. Ou seja, na grande maioria das vezes, pessoal, ele vai sair devendo. Eu já fiz uma conta como um gráfico em relação a isso, e a conclusão que eu cheguei é que se a pessoa adquire um lote e que ela pague até 3 anos desse lote, se ela resolve rescindir o instrumento após 3 anos, ela já vai sair devendo esse instrumento, independente do valor, porque é 0,75%. E muitas vezes a parcela não compreende 0,75% do valor atualizado do contrato. Ou seja, ela sempre vai pagar menos de parcela do que ela vai ter descontado no caso de uma decisão contratual via fruição. Pois bem, pessoal, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. É o que diz o Código Civil. Eu coloquei ali de azul para a gente entender um pouquinho essa questão de momento da posse. Eu já comentei sobre isso, coloquei até minha opinião sobre essa situação. Além do desconto via fruição, que passou a ser realmente o principal desconto no loteamento, a gente tem 10% do valor do contrato, vejam bem, do valor do contrato, de desconto caso haja a rescisão contratual. Num contrato de 100 mil reais, 10 mil reais vai ser de desconto, porque é 10% em cima do valor do contrato, no caso de rescisão contratual por iniciativa do consumidor. Débito de todos os impostos, comissão de corretagem, caso esteja integrada no preço da venda, no preço do imóvel, assim como exige o STJ na decisão de setembro de 2016, e o pagamento se dará, a devolução se dará em 12 parcelas. Como assim, pessoal? 12 parcelas, mas ainda assim essas 12 parcelas têm um período de carência para começar a ser pagas. Ela terá um início em 180 dias após a conclusão das obras de infraestrutura para aqueles loteamentos onde ainda há obras de infraestrutura para serem executadas, ou seja, 180 dias após a finalização das obras de infraestrutura para começar a ser pago em 12 meses, ou carência de 12 meses para começar a ser pago em mais 12 meses, no caso dos loteamentos com obras de infraestrutura já realizadas, já concluídas. Isso é muito importante. Ou seja, se o consumidor passar pela fruição e ainda restar algo a ser devolvido para ele, esse valor a ser devolvido se dará em 12 parcelas com essas carências básicas de tempo, aí, 180 dias após a conclusão das obras de infraestrutura para os loteamentos que ainda têm obras de infraestrutura em andamento, ou 12 meses de carência para os loteamentos que têm obras de infraestrutura finalizada. Não se aplica aos casos de alienação fiduciária. Eu recebi um bilhete aqui, deixa eu ver o que é, para acelerar um pouquinho a apresentação. Pessoal, dentre as emendas aprovadas pela comissão econômica do Senado, teoricamente, esses contratos são regulares, porque o seu cliente é fechado. Voltou aí, pessoal? Tudo bem? Pessoal? Voltou? Certinho? Beleza, pessoal. Tá bom. Obrigado. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para a Adit, para a gente esticar mais uns 10 a 15 minutinhos, só para a gente finalizar tudo e conseguir responder todas as perguntas, tá bom? Eu vou voltar aqui onde eu estava, tá? Estava falando da Comissão de Assuntos Econômicos e sobre quadro resumo, beleza? Fechado? Eu só estou recebendo feedback dos colegas aí que voltou, estou vendo aí muita gente colocando que voltou. Ainda falhando um pouco, perfeito, ok. Guilherme, Joyce, Cláudio, todo mundo dando. Yuri voltou, Thaís. Perfeito, então, pessoal. Agora deu certo. Vamos continuar aqui. Desculpem as falhas técnicas aí
deixe esses 5 minutinhos aí. Foi igual o filme da tela quente, né? Foi o tempo de fazer um intervalinho. Pessoal, seguinte, então, a Comissão de Assuntos Econômicos colocou como emenda na nova lei a questão do quadro resumo. E ali precisa ter estabelecido algumas questões específicas: preço, valor da parcela, da entrada, sua forma de pagamento, valor da corretagem, indicação do beneficiário, imobiliária e os próprios corretores. E isso gerou uma confusão para muita gente. Para vocês terem uma ideia, recentemente eu vi um quadro resumo de um empreendimento de multipropriedade de Gramado, no Rio Grande do Sul. O quadro resumo tinha 12 páginas. Isso é tudo menos resumo. Não sei se vocês vão concordar comigo. É tudo menos resumo. Não é um resumo de um quadro. Aqui no escritório, a gente tem conseguido colocar o quadro resumo. Isso depende de configuração, tamanho da letra e tudo mais. Claro que não pode ser muito pequeno, porque aí estaria contra as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas a gente tem conseguido fazer, tanto para loteamento quanto para incorporação, um quadro resumo de mais ou menos 3 páginas e meia de 3 laudas e meia de folhas daquele instrumento contratual. O restante são cláusulas gerais. Isso precisa estar previsto, já que isso pode ser questionado pelo consumidor, e se for questionado pelo consumidor, poderá impactar até em uma justa causa do empreendedor. Justa causa para rescisão contratual. Ou seja, se não forem alteradas dentro do prazo de 30 dias após a comunicação do consumidor, pode gerar uma justa causa para o consumidor, e essa justa causa, pessoal, pode impactar, inclusive, na aplicação de multa em favor do consumidor, que é aquela multa no caso de resolução contratual. Tem uma pergunta ali no slide. E se não tiver o quadro resumo? A princípio, se não tiver o quadro resumo, está tudo correndo normalmente, porque a própria lei estabelece que as condições poderão ser negociadas livremente entre as partes. Mas se esse consumidor notifica você, empreendedor, para adequar aquele contrato dele, você tem que fazê-lo em 30 dias. O questionamento que fica é: porque muitas vezes não é questionado por um consumidor. Pensem vocês num lançamento de um loteamento onde houve 50% das vendas. Um advogado consumerista vê essa falha, reúne-se com a grande maioria dessas pessoas, notifica a empresa, e você precisa alterar 300 contratos, chamar as pessoas para assinar em 30 dias. Será que você vai conseguir cumprir esse prazo? Ou, se você não cumprir, poderá haver a rescisão contratual. Outra possibilidade que eu coloco aqui para fins acadêmicos, para que a gente pense juntos. Uma das possibilidades, uma das questões que precisam ter no quadro resumo são, ali está marcado em negrito, as consequências da rescisão contratual, com destaque negritado, não é itálico, não é caixa alta, não é com outro destaque, é negritado para as penalidades e prazos para devolução de valores, ou seja, exatamente as consequências da rescisão contratual. Alguns empreendedores podem ter na cabeça, e eu sei porque um já me disse isso: Diego, se a gente omitir essa parte, eu acho que essa parte aí comercialmente é muito ruim, que eu já estou mostrando para ele o que ele vai perder no quadro resumo, caso ele rescinda o contrato comigo. Vamos supor que algum empreendedor resolveu omitir essa parte. O consumidor visualiza essa questão, notifica a empresa, muitas vezes ele notifica sem até apontar qual que é o erro. Eu gostaria de notificar a empresa para que adequasse o meu contrato, que foi realizado após a implementação da Lei 13.786, com base nos critérios estabelecidos por essa lei junto ao quadro resumo. O jurídico da empresa pega o instrumento contratual, verifica o quadro resumo e aí consegue enxergar que o que está faltando é exatamente as consequências da rescisão contratual. Faz um aditivo ao contrato, já que não seria feito um novo contrato, chama a pessoa até o escritório da empresa. Quando essa pessoa chega, eles mostram: eu preciso assinar aqui porque estava faltando as consequências da rescisão contratual para a gente regularizar o seu contrato. Esse consumidor, às vezes até imbuído de má fé, mas uma má fé dentro da legalidade, ele vira e fala assim: não, eu não vou assinar esse aditivo. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha comprado. E aí, ele não vai assinar, vai decorrer os 30 dias, poderá ele pedir a resolução contratual com aplicação de multa. A questão do quadro resume de toda a impactação que isso tem no instrumento contratual é muito importante. Se vocês ainda não realizaram a atualização dos seus instrumentos, o façam, e o façam o mais rápido possível.
Pois bem, pessoal, voltando aqui, e agora passando muito rápido, nós temos ainda a questão do direito intertemporal, que é a aplicabilidade da lei aos contratos celebrados antes da própria sanção da legislação, né? Eu penso que num primeiro momento ninguém estava imaginando isso, até que um juiz de São Paulo deu, ainda no período de recesso do Poder Judiciário, né? Que vai do dia 20, estabelecido no novo CPC, né, conhecidas como férias dos advogados, que vai do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, dentro desse período, ou seja, logo depois da implementação da lei, ele deu uma decisão, uma sentença, aplicando a nova lei a um contrato antigo, um contrato de incorporação. A partir disso, o mercado empresarial, acho que visualizou uma situação, se pode ser aplicado aos contratos antigos, melhor ainda. Eu trouxe vários pontos e artigos de lei que dão margem para aplicabilidade e para não aplicabilidade. Então, nós temos ali o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 2035 do Código Civil, que é quando ele realizou ali o direito intertemporal entre o Código de 16 e o Código de 2002, que poderia ser aplicado analogicamente a essa lei, o princípio da proteção consumerista, a questão do direito adquirido, as primeiras decisões. Eu penso, pessoal, que independente dessa discussão, e eu não vou aqui ficar discutindo isso com vocês, o que a gente tem que ter em mente é que ou se aplica a nova lei, ou na possibilidade de não se aplicar a nova lei, no índice judicial que não se aplica a nova lei, deve ser aplicado o contrato. Eu não posso ter mais uma ingerência do Poder Judiciário, igual acontecia anteriormente, com base no 413 do CPC, onde ele estabelece a sua visão sobre aquele contrato, entendendo que aquele contrato seria um contrato oneroso. E aí, por ser considerado contrato oneroso, o próprio juiz de ofício diminuía determinado percentual. Isso acontecia anteriormente, já que a gente não tinha legislação regulamentando a matéria. Hoje a gente tem. Se a legislação não vai ser aplicada, no meu entendimento, deve ser aplicado o contrato. E aí deve-se brigar com o Poder Judiciário e as primeiras decisões, levando isso para os tribunais, para que não tenha a ingerência do 413 nessas, como prática dos juízes singulares, dos juízes de primeiro grau. Aqui é a primeira decisão que houve, tá? Está muito pequenininho aqui, não sei como é que está aparecendo para vocês, mas vocês vão receber esse material e vocês vão se antenar, onde ali no final ele estabelece essa aplicabilidade da nova lei. Vou até chegar mais perto para ler, tá, pessoal? A parte final, porque eu acho que é interessante. Tenho em conta que a lei posterior não traz gravame demasiado ao consumidor. É possível a sua aplicação. Tendo em conta que a lei posterior não traz gravame demasiado ao consumidor, é possível a sua aplicação de plano, não havendo que se falar em aplicação de tal regra somente nos contratos instituídos a posteriori da publicação e vigência da nova redação trazida pela 13768. Então, essa foi a primeira decisão que embasou todas as outras decisões nesse sentido. Nessa decisão, a gente, que é o que tem que tomar cuidado, tá? O juiz deu a decisão, deu a sentença, né? Condenando, com base na nova lei, o consumidor, mas deu uma condenação de sucumbência contra a empresa, porque ele entende o seguinte: como o consumidor buscava rescisão contratual, a rescisão contratual ele ganhou. É um cuidado que deve ter. Quer dizer, o juiz foi bem quando teve uma interpretação de aplicabilidade da nova lei e embasou seus argumentos em relação a isso, mas ele aplicou uma sucumbência contra a empresa, somente com a visão da rescisão contratual e não com a visão do que impacta a rescisão contratual, porque a rescisão contratual a empresa também concordava. O que ela não concordava era com as condições da rescisão contratual. Então, sempre prestar atenção nessas decisões de sucumbência. Foi divulgado, inclusive erroneamente, pelo site Migalhas e por alguns outros sites jurídicos, que o STJ se manifestava sobre a matéria, entendendo que a Lei 13.786 não se aplicava aos contratos anteriores. É importante dizer que essa visão não é uma visão institucional do STJ. O que aconteceu foi que nos julgamentos dos recursos repetitivos, dos enunciados 970 e 971,
que foram aqueles julgados que se discutia exatamente a inversão de multa em favor do consumidor na incorporação, e o outro enunciado se discutia exatamente a acumulação da inversão da multa mais lucros cessantes em favor do consumidor. Nessas decisões, o ministro Salomão teve uma fala onde ele entendia que não se aplicava a nova lei aos contratos antigos. Por isso o STJ, inclusive, estava se manifestando sobre essa prática, já que a nova lei, inclusive, traz a previsão de aplicação de multa. E aí, na visão dele, abre aspas, penso que não se pode cogitar de aplicação simples e direta da nova Lei 13.786/2018 para a solução dos casos anteriores ao advento do mencionado diploma legal. Isso foi divulgado como uma posição do STJ, mas é uma posição do ministro Salomão. Então, a gente ainda permanece com uma visão um pouco turva em relação ao tema. Ainda não teve uma pacificação em relação a isso. E se não aplicar a lei, aplica o quê? Eu já tinha comentado com vocês no slide anterior. Entendo que se aplica o contrato. A gente não pode ter, com base no 413, uma ingerência judicial nesse ponto, desse tamanho. Ainda mais para aqueles contratos onde eu tenho uma relação de investimento e não é uma relação de consumo. E na prática, pessoal, como tem acontecido na prática? É o que nos interessa. Eu vou trazer para vocês um exemplo prático, é um exemplo de incorporação, mas poderia normalmente ser aplicado aos loteamentos. Vejam vocês, recebi um e-mail, tentei aqui camuflar o nome da pessoa, mas recebi um e-mail. Qual que é o assunto do e-mail? Distrato contratual, unidade 2302. Vou ler para vocês aqui. Conforme falamos ontem, dia 17/9/2019, por telefone, é de total interesse chegarmos a um acordo para seguirmos com o distrato do contrato da unidade 2302 do empreendimento X. Em contraproposta ao valor proposto pela construtora, 97.397 foi o pago, né? Dessa forma, a construtora tinha proposto numa incorporação, né, que tem patrimônio de afetação, 50%, ou seja, aplicar a nova lei já a um contrato antigo. Propõe a devolução de 70% do valor de 97 mil e pouquinho, pagos à construtora, que corresponde a 68 mil reais. Ele queria, então, 70% e a retenção de 30% em favor da construtora. Eu respondi para esse advogado o seguinte: boa noite, infelizmente a proposta de seguir uma base legislativa, ou seja, desconto, né, ficou ali errado, um errinho material, desconto de 50%. Veio a resposta do advogado. Boa noite. Para que possamos prosseguir com o distrato em imediato, de forma que o valor não fuja muito da legislação atual, ou seja, ele já tem consciência da legislação atual, e fique um valor interessante para ambas as partes, propõe um reembolso de 55 mil reais, o que equivale a 56% do valor pago. Ou seja, a construtora, a incorporadora, reteve 45% e devolveu para 44% e devolveu para ele 56% do que ele paga. A discussão se deu com base na nova legislação. E é isso que deve acontecer, porque se aqui ela caísse, a gente iria para o contrato. É isso que, administrativamente, a gente tem feito e instruído os nossos clientes. Por mais que o Poder Judiciário, eu posso ter uma decisão conflitante em relação a essa. Um juiz pode entender, não se aplica a nova lei e eu entendo que tem que devolver, tem que reter somente 10%. Imediatamente, eu como advogado e defendendo os interesses das empresas que nos constituem, vou recorrer mostrando que existe uma nova lei e mesmo que não seja aplicada a nova lei, sob aquele entendimento que a lei não retroage ao tempo, né? Ela só passa a ser válida a partir daquele momento onde foi sancionada, eu teria aplicabilidade do contrato, porque o contrato firmado entre as partes também é uma fonte de direito, e eu não posso ter uma ingerência de um juiz sobre o tema. Novidades, pessoal, sobre o assunto. É uma novidade que eu entendo, por mais que ela vise uma alteração na lei de incorporação, eu posso ter
uma interpretação analógica e ser interpretada também para os loteamentos. Eu tenho um PL, um projeto de lei, que é o 3049 de 2019, do deputado Vladimir Garotinho. Não sei se esse sobrenome é familiar para vocês, mas o Vladimir Garotinho é filho do Garotinho e da Rosinha Garotinho, do Rio de Janeiro. Esse deputado propôs um PL, projeto de lei, que visa a alteração da legislação novamente. Ele visa, está destacado em vermelho, a pena convencional que não poderá exceder a 10% da quantia paga, ou seja, ele volta àquele entendimento que estava sendo aplicado pela jurisprudência nacional. E ele continua, em um dos parágrafos do seu projeto, ele diz que após as deduções de que trata este artigo, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o valor será atualizado com base no índice contratualmente estabelecido, INCC e IGPM, para que a correção monetária das parcelas do preço do imóvel e seu pagamento será realizado em parcela única no prazo de 30 dias contado da data de desfazimento do negócio. Ele até não vai no sentido do que estabelece a súmula 543, que fala em devolução imediata, ele dá um prazo de 30 dias. Mas o projeto, na minha sensível visão, seria um retrocesso em relação ao que a gente se aproximou do nível mundial de aquisições de imóveis. Muitos países não autorizam a devolução de nada ao consumidor comprador de um imóvel quando essa iniciativa se dá com base no seu entendimento único e pessoal, porque ele não conseguiu mais pagar, enfim. A compra do imóvel é muito importante, não pode ser tratado de forma generalista como um investimento em imóvel, onde o consumidor pode abrir mão ou não daquele contrato no momento em que quiser. O que a gente veio trazer, pessoal? A ideia aqui que a lei, a gente não, né? A lei veio trazer para o mundo. Segurança jurídica. A gente está num momento crucial, um momento de reformas no país, um momento de reforma previdenciária, uma reforma administrativa que deve vir regulamentar muitas questões do funcionalismo público do Brasil, de questões de ordem prática no Brasil, seguido ainda de uma possível reforma tributária que irá regulamentar várias questões. O que falta para nós e para o empreendedor de forma geral, até para que ele possa investir mais nesse nosso país, é segurança jurídica. E essa segurança jurídica foi o que a Lei 13.786 visou trazer em relação aos loteamentos e à incorporação de forma geral. Tem alguns pontos aqui que eu nem comentei com vocês, que a gente pode até comentar em outro momento, que são, por exemplo, a questão dos leilões, né, para os casos de realização de benfeitoria, a forma como a lei traz essa previsão de leilão, ou seja, a realização desse leilão se dará no formato do que traz a lei de alienação fiduciária, sem que isso seja uma alienação fiduciária, né? Seria um leilão particular para que possa garantir ali os investimentos realizados, se foram realizados de forma regular e aquelas benfeitorias realizadas se realmente existe o projeto, se existe o RT, enfim. Isso é um outro ponto bem polêmico, eu até entendo que é um elefante branco colocado dentro da lei, que confundiu muita gente, pouquíssimos cartórios têm adotado o procedimento até então, mas a gente tem que interpretar a lei como é feita. Então, pessoal, o que eu deixo de mensagem é segurança jurídica. E acho, sim, a gente pode discutir isso em um outro momento, que em que pese as críticas contra estabelecendo que a lei foi muito danosa ao consumidor, eu penso que para o bom consumidor, não. Ela protegeu o bom consumidor, inclusive estabelecendo penalidades que não existiam para os casos daquele empreendedor que não entrega a obra de infraestrutura, que não entrega a obra numa incorporação no prazo correto, com a carência que a própria lei dá, que é o de 180 dias, ou seja, esse empreendedor será punido, poderá haver uma resolução contratual, inclusive com aplicabilidade de multa em favor do consumidor. Fica aqui a minha mensagem, o meu agradecimento a todos e vou responder as perguntas se já estiverem disponíveis. Muito obrigado. Diego, a comissão de corretagem integrada ao valor da venda não constitui ausência de clareza na informação da venda, conforme julgado do recurso repetido no STJ sobre o tema?
Comissão de corretagem integrada ao valor da venda? Entendo que não, porque eu até divido essa, Gabriel, né? Gabriel Bardo. Obrigado, Gabriel, por estar nos assistindo, viu? Grande abraço para você. Eu entendo que não, porque quando ele fala integrada, na verdade eu tenho o preço do imóvel, eu tenho o preço da comissão de corretagem, e isso constitui junto um preço global do imóvel. Nas minhas propostas de compra e venda, a gente chama de preço global do imóvel. Ou seja, preço do global do imóvel, R$ 105.000. Preço do imóvel, R$ 100.000. Preço da comissão de corretagem, R$ 5.000. Eu estou dividindo os valores, mostrando e dando transparência para o consumidor, clareza, em relação ao valor pago por ele. Ou seja, meu amigo, R$ 100.000 é da SPS, R$ 5.000 é comissão de corretagem. Você vai receber as notas fiscais, vai ser emitido para você as notas fiscais dos serviços prestados, mas isso está te dando uma clareza em relação ao que você está pagando. Você não está pagando R$ 5.000 de reais apenas de entrada, como se isso fosse um abatimento do valor total do imóvel. Não, esses R$ 5.000 são um valor de comissão de corretagem. Por isso o termo integrada. Mas eu vejo que esse termo na legislação até confundiu muitas pessoas, que ele poderia ser talvez melhor aproveitado se o termo fosse comissão de corretagem destacada, porque eu estou mostrando o destaque em relação àquele valor principal. Mas a analogia é a mesma. Quando ele fala integrado, é exatamente só a soma para que eu tenha uma ideia de valor global do imóvel. Espero ter respondido a sua pergunta da forma como você de forma com que você conseguir entender. Vamos lá, mais uma pergunta. Rogério Santini, muito obrigado, viu, Rogério? No que tange ao comissionamento imobiliário, a lei do distrato impede a devolução dos valores para qualquer dos três instrumentos: promessa, contrato, compromisso ou escritura. Na verdade, é o seguinte, Rogério, ela impede sim a devolução. Só em uma possibilidade que haverá a devolução do valor de comissão, que é naquela possibilidade do arrependimento dentro dos 7 dias. Por isso que as secretarias de venda das imobiliárias muitas vezes retêm os cheques recebidos, não para não pagar, não devolver o pagamento para o corretor de imóveis imediatamente, mas sim para regulamentar e resguardar o direito de arrependimento do consumidor dentro dos 7 dias. Fora esse prazo, mesmo que venha exigir, a persistir uma rescisão contratual, a perda da comissão de corretagem paga será devida, com base no 725 do Código Civil. O 725 estabelece que, mesmo que haja um arrependimento das partes posterior, aquele serviço de corretagem, intermediação imobiliária, aproximação entre as partes, já foi concluído anteriormente. Se ele já foi concluído anteriormente, ele não pode ser devolvido, a não ser no caso de arrependimento dentro dos 7 dias, que é a única possibilidade onde, além dos valores dados como entrada, a comissão de corretagem também será devolvida. Na promessa, no compromisso de compra e venda, ou qualquer outra dessas possibilidades, não haverá a devolução de comissionamento. Tá bom, Rogério? Obrigado. Gisele Veríssimo, muito obrigado, Gisele. Posso me negar a distratar, rescindir o contrato quando o cliente está adimplente com o contrato? Entendo que não, Gisele, é um direito trazido pela própria lei, né? Pela 13786 agora, e já pacificado pela jurisprudência, né? Então é um direito do consumidor impedir a rescisão contratual, seja via resilição, seja via resolução. Então eu entendo que mesmo ele estando adimplente ou inadimplente, independente dessa questão, eu não posso me negar a rescindir esse contrato com ele. Claro que esse contrato vai seguir as normas da legislação. E claro que essa rescisão, me desculpe, vai seguir as normas da legislação e do próprio contrato. É isso que a gente tem que enquanto empreendedor, se resguardar em relação a essa questão. Mas impedir, realmente não querer rescindir o contrato, só vai gerar uma ação judicial que vai ser declarada pelo Poder Judiciário em relação à possibilidade daquela rescisão do contrato, tá bom?
Gisele Veríssimo, outra pergunta. Vamos lá, Gisele. Ocorrendo o atraso na entrega do imóvel, então o cliente tem direito a 1% de multa sobre o valor pago. Mas e se depois de entregue ocorrer o distrato, essa multa paga pelo vendedor se inclui no cálculo? Boa pergunta, viu, Gisele? Excelente, porque a opção do cliente foi continuar com aquele instrumento. Porém, houve a entrega do imóvel e esse cliente aí sim buscou a rescisão contratual. Bom, a gente ainda não tem nenhum julgado nesse sentido e eu não tenho nenhuma previsão na legislação em relação a esse exemplo que você está me dando. Eu vou tentar pensar juridicamente essa questão. Se a opção do consumidor foi esperar, sendo que ele já poderia buscar ali aquela devolução do valor, foi esperar e ele está recebendo aquele valor por cada mês de espera, teoricamente, isso se concluiu antes do pedido de rescisão contratual, que se dará depois da entrega, pelo exemplo que você está me dando. Se isso aconteceu antes, seria devido o pagamento de 1%, sem que isso pudesse ser descontado depois, já que a rescisão contratual só aconteceu depois. Não sei nem se foi pelo mesmo motivo, atraso de obra, talvez um outro motivo, mas a espera do consumidor se deu, ele não pediu a resolução imediatamente, então aquela previsão de indenização mensal já ocorreu e já foi, inclusive, teoricamente paga, tá bom? É um raciocínio jurídico que eu estou tendo no momento diante da sua pergunta. Nos casos de SPE, mais uma vez, Gisele, obrigado pela pergunta. Nos casos de SPE, não necessariamente o imóvel precisa estar com patrimônio de afetação? Sim, não necessariamente precisa ter patrimônio de afetação. Por exemplo, um imóvel construído com recursos próprios do próprio empreendedor, se ele não quis instituir o patrimônio de afetação, ele pode desenvolver a SPE sem o patrimônio de afetação. Ocorre, inclusive, muitos empreendimentos no fraction, na multipropriedade, até pelo formato de vendas que se dá, né, que é sem financiamento bancário para o consumidor, onde há empreendimentos que não existem patrimônio de afetação, onde o contrato é firmado com parcelamento direto com o empreendedor e o empreendedor, porque construiu aquele empreendimento com recurso próprio e recurso da própria carteira, não instituiu o patrimônio de afetação. Então, não há essa obrigatoriedade, tá bom? Mas e nos casos, mas e nos casos nos quais o cliente está devendo? Judicialmente eu posso reter 100% do contrato? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Gisele. Mas e nos casos nos quais o cliente está devendo? Judicialmente eu posso reter 100% do contrato? Não sei se é essa, se foi o que eu entendi. Eu vou tentar responder da forma como eu consegui interpretar a pergunta, tá, Gisele? É, o consumidor buscou a rescisão contratual e ele está inadimplente com aquele contrato. Eu, empreendedor, poderia reter dele as parcelas que ele está inadimplente até que ele ficasse teoricamente adimplente com o meu contrato e aí sim eu buscasse a rescisão, eu buscasse operacionalizar a rescisão contratual com todas as retenções cabíveis em lei. Eu entendo que o momento da solicitação de rescisão contratual se dá com a notificação, com a procura à parte contrária e os esclarecimentos em relação à possibilidade de rescisão contratual. Quando é um empreendedor que está buscando essa rescisão contratual, essa notificação deve ser feita via cartório, né? Via Constituição e Mora. Por conta do princípio da proteção consumerista, quando é o consumidor buscando o empreendedor, isso se dá até via e-mail. Então, essa questão dele estar inadimplente ou não, eu penso que ela perde um pouco a sua relevância, porque o que se busca naquele momento é a rescisão contratual. E eu vou realizar essa rescisão contratual base que ele já pagou. Vou desconsiderar se ele está inadimplente em alguns meses, porque nem eu, empreendedor, busco essa rescisão contratual, e essa rescisão contratual foi buscada pelo próprio consumidor, e aí sim operacionalizar colocando todos os descontos estabelecidos em lei, tanto na incorporação quanto os descontos estabelecidos
no loteamento, né, na 6766. Então, eu entendo que eu não poderia reter especificamente, por conta do inadimplemento dele, 100% do contrato. Eu vou reter 100% do valor se ele tiver ali, se o 100% for ultrapassado via fruição, via o desconto da taxa mínima, no caso de loteamento, 10% do valor do contrato, mas não em cima das parcelas que ele me deve em relação àquele contrato. Não sei se foi esse o meu entendimento, tá? Se não foi, me perdoe aí em relação à resposta, mas eu acho que a gente conseguiu clarear um pouquinho mais. Penso que ela está querendo saber se podemos incluir no cálculo da retenção o valor das parcelas inadimplentes. Eu estou vendo seu comentário aí, Joyce, foi a minha interpretação também, eu entendo que não. Porque quando se busca rescisão contratual, eu vou analisar qual foi o valor pago. Eu não vou discutir mais se tem parcela inadimplente ou não. Foi nesse sentido que eu respondi mesmo. Doutor Diego, na prática, os loteadores têm conseguido obter o valor da fruição judicialmente em qual percentual? Até antes da lei, Joyce, obrigado pela pergunta. Até antes da lei, esse percentual variava de 0,5% do valor do contrato, às vezes até 1% do valor do contrato. Esse percentual estava em aberto nessa nova lei, quando se deu a redação e as discussões para ela. Foi incluído esse percentual de 0,75% em uma das emendas propostas pelo Senado Federal quando passou por aquela casa. Aí veio para a Câmara e a Câmara aprovou. E aí ficou estabelecido 0,75%. A gente não tem que discutir agora se é meio, se é 1%, o que está estabelecido em relação ao contrato. A gente tem várias jurisprudências, né, vários julgados que formaram realmente jurisprudências anteriores à lei que já autorizavam 1% de retenção de fruição, mas muitas vezes esse 1% somente do período de inadimplência. A lei veio, estabeleceu 0,75%, mas sobre todo o período, desde a posse até a desocupação do imóvel. Na prática, os loteadores têm conseguido obter o valor de fruição? Entendo que sim, na prática já vem acontecendo nos contratos onde há um pedido de rescisão contratual, principalmente nos contratos após a lei, que aí não há essa discussão que se aplica ou não a lei, já tem se implementado o 0,75% e acontecido de forma extrajudicial. Eu te confesso que decisões judiciais, ainda sobre o tema da fruição, eu não tive aqui no escritório. Acaba que a lei é muito recente, a gente está no mês 10, né? A gente tem praticamente 10 meses da lei e talvez os contratos mais novos ainda não foram buscar o Poder Judiciário para discutir e questionar. Mas administrativamente eu já tenho um aceite relativamente interessante, eu pensava que não ia ser dessa forma, dos consumidores. Quando eu mostro a lei e mostro que o contrato estabelecia, e aí retenho todo aquele período, tenho tido um aceite interessante, tá bom? Karina Moraes, obrigado, viu, Karina, pela pergunta. Deixa eu tentar esclarecer o maior número de dúvidas possível. O TJ São Paulo, em algumas decisões, no que tange a fruição, considera como indevida a cobrança sob a alegação de que o imóvel ainda não possui valor econômico no tocante à ocupação. Doutor Diego, acredita que poderá se criar uma jurisprudência consolidada nesse sentido, por ser mais benéfico ao consumidor? Interessantíssima pergunta, viu, Karina? É aquela discussão que eu estava trazendo para vocês no momento da apresentação. Eu entendo que a posse se dá no momento da assinatura do contrato, porque independente se a posse vai se dar para fins residenciais ou não, eu entendo que no loteamento este consumidor já tem a posse. Porém, existem outros entendimentos. Existem entendimentos que coadunam, que vão no sentido de que a posse só se dará após a entrega da infraestrutura. Você está me colocando uma situação aqui que é o entendimento de que não poderia ser cobrado, pois não possui um valor econômico no tocante à ocupação, né, daquele imóvel. Eu acho que por essa razão eu não poderia ter uma jurisprudência no sentido de beneficiar o consumidor neste ponto, já que a lei tem uma claridade, na minha visão, solar em relação à interpretação do momento em que se poderia ser cobrada a fruição, e a cobrança da fruição, na minha visão, é indiscutível, poderá ser cobrada. O que deixa dúvidas é o momento de posse, se seria com a assinatura do contrato ou após a entrega das obras de infraestrutura.
Na minha visão, deixando essa discussão de lado, por exemplo, após a entrega da infraestrutura, essa possibilidade de cobrança da fruição, quando houver rescisão contratual, é indiscutível. O que a gente pode discutir aqui talvez seja o ganho de 1 ano, 2 anos, porque a entrega da infraestrutura poderá ser de 2 mais 2, né, da data do decreto do Poder Municipal, e isso pode atrasar um pouquinho a questão de possibilidade da pessoa realizar construções, né? Porque aí sim, com a entrega da infraestrutura, alguns contratos falam que as construções só poderão se dar depois da entrega da infraestrutura, então eu acabaria com qualquer discussão. Houve a entrega da infraestrutura do empreendimento, a partir dali estaria consolidada uma posse, e se daqui 5, 6, 10 anos houve uma solicitação de rescisão contratual, a fruição impactaria em todo um período. Aqui na empresa, consideramos apenas parte do valor das parcelas, que seria o percentual da retenção. Geralmente, nos contratos anteriores, aplico 35%. Flávia Mendanha, obrigado, viu, Flavinha, por estar nos acompanhando. A Flávia é colega conselheira da OAB aqui de Goiás. Eu entendi o seu raciocínio. Para não entrar na discussão de 10% em questão de nova lei, você mantém o percentual que você aplicava antes até atingir o percentual de 10%. Então, se você coloca 35% nos seus contratos, até que o pagamento dessa pessoa atinja pelo menos 10% do valor do contrato, e aí você altera para 10% nos contratos anteriores. Entendi seu raciocínio. Karina Moraes, respondendo outra pergunta aqui. Levando em consideração que o termo inicial de cobrança é a posse, essa taxa de fruição seria cobrada no tempo total do contrato ou somente pelo tempo do contrato vigente entre as partes, considerada assim a efetiva posse? Exatamente, Karina, no tempo de efetivo vigência do contrato entre as partes. O contrato, por exemplo, ele está previsto para ser quitado em 15 anos, 180 meses, mas houve uma rescisão contratual com 120 meses, 10 anos, né? Ou seja, eu cobrarei uma fruição de 10 anos para trás, 0,75% em cima do valor atualizado do contrato, data onde houve atualização até na data onde houve o pedido de rescisão contratual, para trás. Ou seja, eu não vou cobrar 0,75 em cima de 180 meses, porque tem meses para frente onde nem chegou a ser cumprido, já que houve a rescisão do contrato. Só para orientar vocês, viu, pessoal? Eu sei que aqui no chat vocês estão colocando muitas perguntas, estou tentando ver também, mas eu estou pegando as perguntas que estão sendo jogadas na tela, só para eu não me perder em relação a elas, tá? Mas qualquer dúvida, inclusive todos os meus contatos estão na apresentação, a gente pode conversar via e-mail e via WhatsApp depois sem problema algum, mas vamos lá. Como faz com os contratos que já estão vigentes antes da legislação, mas com a aplicação do distrato após a lei? Não havia quadro resumo e todas as informações que devem constar. Como faz? Gisele, se é antes da lei, não existia essa obrigatoriedade em relação a todas as previsões do quadro resumo. E eu tenho segurança para afirmar para vocês, tá, pessoal, que nenhum instrumento, nenhum quadro resumo, nenhum instrumento contratual de compromisso de compra e venda, ou mesmo de promessa de compra e venda, existente antes da Lei 13.786 cumpria todos os requisitos que vieram com a lei. A questão do quadro resumo também foi uma das 4 emendas propostas pelo Senado, acatadas pela Câmara, que trouxe muitas previsões, são muitos destaques. Se vocês contarem, salvo engano, são 12 itens que precisam ser preenchidos no quadro resumo. Então, se não existia essa obrigatoriedade anteriormente, não há por que você adequar esse contrato com a nova lei. Você não precisa fazer um aditivo a esse contrato que foi firmado anteriormente, tá bom? Deixa eu ver se é isso que eu entendi da sua pergunta. Como faz com os contratos que já estão vigentes antes da legislação, mas com a aplicação do distrato após a lei? Se a rescisão se dará após a lei, é aquela situação, ou se aplicará a lei de forma parcial, apenas em relação ao percentual e as condições de devolução, ou se no entendimento ou extrajudicial da empresa ou judicial do Poder Judiciário, que não se aplica a lei, por se tratar de um contrato firmado anteriormente, na minha visão, deve-se aplicar o contrato.
Eu fujo totalmente, eu sou totalmente contrário àquela ideia de que poderia haver uma interpretação judicial com base no 413, por entender que o contrato é excessivamente oneroso ao consumidor, o juiz ir lá e de ofício anular ou reajustar determinada cláusula, porque antes isso acontecia já que eu não tinha lei. Hoje tem a lei, se ela não for aplicada, eu tenho o contrato como fonte do direito. Só poderia haver uma possibilidade disso acontecer caso o contrato seja excessivamente oneroso. Por exemplo, um contrato que estabeleça lá uma retenção de 60%, que teoricamente seria até maior do que a lei estabelece hoje, tá bom? Cristiane da Cunha Ribeiro, prazer falar contigo, viu, Cristiane? Obrigado aí por estar nos acompanhando e participando desse bate-papo e das discussões. Em vendas de estoque de loteamento, cujas obras já foram entregues pelo poder público, entende que deverá estar explícito no quadro resumo a data que se deu a entrega do empreendimento? Entendo, Cristiane, porque é uma das condições que o quadro resumo estabelece, né? Prazo de entrega. Se já foi entregue, coloca lá a observação. Penso que o que abunda não prejudica, e se a gente tem essa possibilidade de colocar essa informação a mais ao consumidor, demonstra ali o poder, o dever de transparência, de lealdade, de boa-fé para com aquele contratante, tá bom? Rogério Santini, Rogério Santini, né? Consigo viabilizar um seguro prestamista sem a presença de um agente financeiro, só pelo fato de financiar diretamente pelo empreendedor? Posso realizar esta contratação no momento do contrato sem alienação a priori? Rogério, entendo que sim, hoje está cada vez mais comum a possibilidade desse tipo de seguro, e isso poderia ser buscado pelo empreendedor, inclusive em conjunto com uma comissão de consumidores ou algo nesse sentido, tá bom? Entendo que sim. Guilherme Giacomo, obrigado pela pergunta, Guilherme. Vamos lá. Na questão de direito intertemporal, o senhor entende? O senhor está no céu, viu, Guilherme? Aqui é só você, inclusive aqui no escritório, tá? Só uma observação aqui no Dias Amaral, a gente não tem essa prática de chamar ninguém de senhor ou mesmo de doutor, tá bom? Eu sei que é comum pela nossa profissão, mas fique à vontade, você diretamente, Diego, sem problema algum. Na questão do direito intertemporal, vou mudar aqui. Você entende que se aplica o disposto no contrato, mesmo nas ações propostas antes da lei e ainda pendentes de sentença? Interessantíssima pergunta, viu, Guilherme? Bom, alguns eu entendo que não, tá? Eu entendo que se a ação foi proposta antes e já houve uma contestação com base nas fontes do direito que a gente tinha anteriormente, com base em outras provas, em outra visualização jurídica, um juiz não poderia julgar de acordo com a nova lei. Mas no exemplo que eu trouxe para vocês nos slides, é uma ação proposta antes, uma ação já em andamento, onde o juiz aplicou, sim, a nova lei ao caso concreto, inclusive depois de ter contestação e outros elementos. O que eu penso é que pode-se sim aplicar a nova lei para os contratos anteriormente à nova lei, mas de ajuizamento de ação agora, onde eu poderei discutir essa nova lei em contestação, em impugnação por parte do consumidor, mas não nos contratos anteriormente. Eu entendo que não, mas já há precedentes que aplicaram sim a nova lei a ações ajuizadas no Poder Judiciário antes mesmo dessa nova lei. Por exemplo, o que eu trouxe para vocês aí, a sentença que eu trouxe. Pedro Celestino, obrigado, Pedro, valeu pela audiência. Se eu não me engano, o Pedro é um colega do Nordeste, né? A gente já teve alguns contatos na ADIT e, se eu não me engano, é você mesmo, viu, Pedro? Obrigado pela pergunta. No caso de contrato de compra e venda de lote com alienação fiduciária, esse deve constar todos os requisitos do 26A
E no campo das consequências de desfazimento, informar que não se aplica por força da AF ou excluir esse item? Excluir esse item. Se eu tenho AF, não se aplica a nova lei aos contratos com alienação fiduciária. Uma dica, viu, Pedro? Eu não sei como é que você está atuando aí no Nordeste, enfim, no restante do país, os colegas também. O que a gente tem feito muito aqui no escritório é criar, isso já há uns 2 ou 3 anos, para loteamento, criar um contrato onde eu tenha ali, nós chamamos aqui de AF dormente, ou seja, eu coloco um contrato com toda a previsão de rescisão contratual, vamos imaginar, com base na Lei 13.786 agora, e lá no meio do instrumento, nas cláusulas gerais, eu coloco uma possibilidade de AF. Ou seja, se eu registrar o contrato e executar essa alienação fiduciária, naquele momento eu estou abrindo mão de toda a possibilidade da Lei 13.786, porque aí para mim se tornou mais interessante utilizar a alienação fiduciária. A gente sabe que na prática, loteamentos de baixa e média renda, muitas vezes não se utiliza alienação fiduciária por conta do custo de registro. Por mais que o empreendedor tente transferir esse custo para o consumidor muitas vezes não faz esse pagamento, não faz esse registro. E aí, dependendo do loteamento, da situação, a gente coloca essa alienação fiduciária dormente em relação a este contrato. E aí desenvolve ou pela lei de status, conhecida como lei de status, ou pela alienação fiduciária, se em determinado momento passou a ser mais interessante para mim. A gente fez isso como uma experiência, até para ver como o Poder Judiciário poderia reagir a essa nossa questão, né? Trazer dois instrumentos, duas possibilidades de legislação dentro de um mesmo instrumento, mas o cenário para nós aqui tem sido muito positivo. Algumas vezes que a gente precisou acionar a alienação fiduciária, o juiz comprou a ideia e aí aquele contrato automaticamente se torna um contrato de alienação fiduciária. Em relação à sua pergunta, eu penso que pode excluir, já que os contratos de alienação fiduciária não precisam ter todos os requisitos dos contratos de compra e venda, com base na Lei 13.786. Wesley Miranda da Silva. Em caso de cancelamento, quando a empresa já entregou o loteamento à prefeitura, caso o comprador desista do lote de acordo com a nova lei, ele tem que ter de imediato uma data de previsão de devolução? Deixa eu entender a pergunta. Caso de cancelamento, quando a empresa já entregou o loteamento à prefeitura. Loteamento entregou as obras de infraestrutura. Caso o comprador desista do lote de acordo com a nova lei, ele tem que ter de imediato uma nova data, uma data de previsão de devolução. Wesley, é aquela questão, né? Se as obras de infraestrutura já finalizaram, a própria lei traz uma previsão da data do pedido de rescisão contratual de carência de 12 meses para devolução e a devolução podendo ser realizada em mais 12 vezes, um parcelamento de 12 vezes. Então, essa pessoa, esse comprador, só teria devolução final do que ela tem a receber após 24 meses, já que a própria lei já traz todos esses prazos estabelecidos, entendeu? Se a obra de infraestrutura ainda está em andamento, eu preciso esperar a sua conclusão, tem uma carência de mais 180 dias, e aí o parcelamento poderá ser em 12 vezes. Se é um caso onde já existiu a finalização das obras de infraestrutura, com a entrega à prefeitura, como você colocou, eu terei uma carência de 12 meses, com mais 12 meses para realizar a devolução. Vamos lá. Atrasei 3 parcelas por mais de 90 dias. Ok, poderia até ser só uma parcela por mais de 90 dias que já poderia ensejar a rescisão contratual. Mas vamos lá. E a empresa notificou com prazo para de 10 dias, um prazo de 10 dias para pagar, o que também não foi feito. E a empresa fez o distrato unilateralmente. Beleza, Gustavo. O STJ diz que a simples mora não é suficiente para a resolução. O cliente não quer fazer o distrato e a empresa só faz com novos valores. O que fazer? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi, Gustavo.
É comum, tá? Essa rescisão contratual unilateral. A gente até chama aqui no escritório de rescisão contratual administrativa, que é quando não há naquele imóvel, naquele lote, a construção de uma benfeitoria. Porque a própria legislação autoriza a constituição em mora via notificação, notificação judicial ou via cartório. São esses os meios legais para notificação, para a constituição em mora desse devedor. Se esse devedor, uma vez constituído em mora, não realizou o pagamento dentro do prazo, a rescisão contratual poderá ser realizada de forma unilateral, ou administrativa, ou imediatamente. E depois só vai se discutir ali a devolução do que ele pagou, porque a rescisão contratual já se operou com base na 6766 ou mesmo na 4591, 64, estabelecendo essas duas possibilidades. O que me chama a atenção na sua pergunta é o prazo de pagamento em 10 dias, já que a prática, a jurisprudência tem um entendimento que pode ser 15 dias e a legislação traz também 30 dias para essa quitação. Talvez esse prazo de 10 dias é o que esteja irregular nessa notificação, mas o restante está legal. Você colocou, o STJ diz que a simples mora não é suficiente para a resolução, mas aí a questão não é a simples mora, é que já houve a constituição daquela mora, tá bom? Já foi constituída em mora via notificação, e uma vez operando essa notificação, já seria, sim, motivo para rescisão contratual. O cliente não quer fazer o distrato, a empresa só faz com novos valores. O cliente não quer fazer o distrato, mas não tem nem mais distrato especificamente, a não ser em relação aos valores que vão ser devolvidos, porque a rescisão contratual já se operou, entendeu? Não sei se eu fui claro, se eu confundi, mas é devido, sim, uma constituição em mora. Passado o prazo não purgada a mora, é motivo para incidir a rescisão contratual administrativa ou unilateral, como colocado aí. Se tenho apenas um compromisso de compra e venda com alienação fiduciária, mas sem registro, posso aplicar a legislação 13786? Sim, Gisele. Se ele não tem registro, ele nem iniciou o requisito mínimo para veiculação da alienação fiduciária. Então, ele irá correr com um entendimento com base na lei de rescisões contratuais, conhecida como Lei de Distratos 13786. Há judicialmente lei ou artigo específico que respalda a empresa a realizar a resolução do contrato administrativamente? Entendi o seu entendimento, o Tiago. Sim, a 6766 e a 4591 diz que operacionalizará a rescisão contratual com uma constituição em mora. Se a gente analisa a rescisão contratual, declaração de posse. Talvez o nome correto seja ação declaratória de rescisão contratual, só para o juiz declarar essa rescisão contratual que já operou mediante a notificação e constituição em mora e acumulada com rescisão contratual, porque desculpem, acumulada com reintegração de posse, porque o que eu quero, na verdade, é reintegração de posse, já que aquela pessoa não está desocupando o imóvel, uma vez que a rescisão contratual já se operou com os requisitos básicos administrativos suficientes para tal, quais sejam a notificação para fins de constituição em mora, judicial ou extrajudicial via cartório. Pessoal, me informaram aqui que foi a última pergunta, tá bom? Eu quero agradecer a todos, não sei se vocês estão me ouvindo, agradecer mais uma vez, estão aí todos os meus contatos, tanto das redes sociais quanto o e-mail aqui do escritório, e precisando de mim, pessoal, estou à disposição, obrigado pela audiência qualificada de todos vocês, na verdade é um prazer estar aqui aprendendo com vocês, e assim, só tenho a agradecer a DIT mais uma vez e a interação de todos os meus colegas, tá? Isso me traz um orgulho muito grande poder discutir um tema tão atual e tão importante para o mercado imobiliário com pessoas que entendem tanto do assunto. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Finalizamos então.